capítulo 2, versículo 11. Vamos falar hoje sobre como lidar com a agressividade. Estamos trabalhando alguns processos em alguns meses, acho que pode dizer assim, sobre temas muitas vezes pouco convencional, pouco falado na igreja, mas que nós precisamos ter um entendimento sobre como vencer, sobre como lidar. Existem muitas situações e características que Deus colocou em nós, e aquilo que Deus colocou em nós não vai ser modificado, não vai ser retirado, vai permanecer. Deus colocou, tem um propósito, tem um objetivo, e o que a gente precisa saber sobre como lidar com certas características que Deus colocou em nós é como controlar, como trabalhar ela, como aplicar essa característica. Eu não estou dizendo agora que a agressividade foi uma dessas características, eu só estou dizendo que existem características que Deus colocou. Aquilo que Deus colocou, Ele não vai tirar, Ele colocou porque tem um propósito. Agora, existem situações, reações, sentimentos, características, atitudes que nós adquirimos ao longo do tempo, sabe? E entendendo que a humanidade está destituída da glória de Deus por conta do pecado, nós recebemos muita coisa que na verdade não pode permanecer. Então a gente tem que neutralizar, eliminar, tirar, anular de dentro de nós. A agressividade, na verdade, como eu posso dizer, ela tem um ponto positivo. Depende da forma com que ela é aplicada e do indivíduo, de como está o estado de espírito desse indivíduo. Que em alguns aspectos a agressividade é bom, chega a ser entusiasmada pela sociedade. Em alguns aspectos a gente vai ler aqui, eu vou explicar para você, você vai entender. A verdade é que a nossa vida como um todo, ela precisa ser dominada, controlada, guiada, conduzida por Deus. Se eu estou em Cristo, então automaticamente nova criatura eu já sou, nós somos. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, amém? Esse é o processo de Deus para nós. Então o que eu preciso é permitir que o Senhor venha dominar ou governar a minha vida, a nossa vida, amém? Então vamos lá, Êxodo 2:11, para falar de agressividade, eu quero falar um pouco sobre a vida, ou um período, um momento na vida de Moisés. Diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos, e olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente esse negócio foi descoberto. Amém? A palavra do Senhor. Você vai reparar que a atitude de agressividade de Moisés, por mais que em um determinado momento ele tenha sido vigilante para fazer aquilo que não é certo, mas ele foi vigilante, ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém, mas alguém estava vendo e ele não percebeu. E aquele ato de agressividade logo foi retornado para ele. Porque quando ele foi tomar uma atitude que é até correta, vamos usar a linguagem nossa hoje, ele estava apartando uma briga, separando uma briga, uma discussão, ou até mesmo uma agressão, a agressividade dele passada voltou contra ele, porque a pessoa ofendida ou corrigida por ele vai questioná-lo: você está pensando em me matar igual você fez com outro? Então toda agressividade, ela vai acabar retornando para nós. Por que não dizer que toda atitude vai acabar retornando para nós? Não é verdade? A gente vai aprendendo isso ao longo do tempo. E é preciso estar atento a essa condição, porque é uma realidade, quase que uma lei.
Então a agressividade é inerente, está no âmago humano, faz parte da vida humana, faz parte da nossa afetividade. Não dá para fugir disso. E eu queria que você entendesse, eu quero ler um pouquinho aqui com você. A agressividade é um comportamento emocional que faz parte da efetividade das pessoas, ou afetividade. A maneira de reagir frente a ela é que varia muito de indivíduo para indivíduo, como um mecanismo de defesa presente no âmago de todos os seres humanos, mesmo naqueles que consideramos mais evoluídos. Então todo mundo, dependendo do estímulo, pode reagir agressivamente. Entendeu? Isso não é, por assim dizer, um demérito ou uma situação que vai alcançar só algumas pessoas. Só alguns vão ser agressivos, outros não. A verdade é que boa parte de nós nem queremos tratar do assunto, nem falar sobre o assunto. Algumas pessoas tendem até a anular completamente a agressividade dentro de si, achando que assim vai resolver o problema. A questão é que todo sentimento que você neutraliza, toda reação também que você neutraliza, que você controla ou mata ela sem solucionar e entender o problema para resolver, ela vai se acumular dentro de você. E mais cedo ou mais tarde, ela vai aparecer, muitas vezes de forma muito mais forte, sabe? E às vezes a gente não consegue compreender por que reagiu de determinada maneira em uma situação que às vezes nem era para tanto. Você está me entendendo? E aí nós vamos discorrer algumas questões relacionadas à vida de Moisés. A agressividade, em certos aspectos, ela é sim motivada pela sociedade. Essa agressividade, quando te leva à tomada de decisões, a agressividade, quando te leva a uma atitude, muitas vezes até mesmo radical, para se livrar de uma dificuldade, de um problema. É porque na maioria das vezes a gente vai traduzir agressividade como uma ofensa ou agressão física. E eu não estou falando de agressão física, eu estou falando de agressividade, algo que todos nós temos. Então, se você usa a agressividade para produzir, se você usa a agressividade para vencer uma situação, para resolver um problema, para solucionar uma situação, a sociedade até motiva isso, é até bom. O contrário, por exemplo, uma pessoa muito tímida, ela vai neutralizar toda a agressividade que ela tem e vai se tornar uma pessoa pacata, uma pessoa submissa, plenamente submissa, vai se tornar uma pessoa sem atitude. Então a agressividade pode ser boa. Você está me entendendo? Amém? Ok? Agora, quando a agressividade ela se volta no que se diz respeito ao contexto físico, quando você usa essa agressividade de forma negativa para prejudicar uma pessoa, então ela é neutralizada, ela é questionada, ela é pejorativa, ela é ruim, ela não é agradável. E eu preciso entender como lidar com tudo isso. E eu queria que você compreendesse como que ela nasce dentro de nós, como que acontece esse processo todo. E eu queria usar Moisés para isso. Se você parar para pensar, Moisés nasce em um contexto de cativeiro. Quando Moisés nasceu, e aonde ele nasceu cativo, escravo do Egito. O povo hebreu, quando Moisés nasce, é escravo do Egito. Então, o contexto de vida não é agradável, não é bom. Se você olhar a história, Moisés fora escondido. Porque quando ele nasce, o rei do Egito manda neutralizar ou matar todas as crianças. Porque já tinha a ideia de um libertador. Então o rei manda matar todas as crianças. E a mãe de Moisés, se não me falta memória, Joquebede, acho que é isso, estou olhando para o universitário que está ali, entendeu? A mãe do universitário, deve saber mais do que ele, né? Está ali também assim, concordando comigo. Então, ela vai esconder Moisés, e a Bíblia vai dizer, a história vai dizer, que os guardas estavam procurando as crianças, invadindo as casas, e ela vai neutralizar, impedindo Moisés até mesmo de chorar, porque ele precisava ser escondido. E aí nós temos o primeiro aspecto de como a agressividade nasce. Porque
toda a sua liberdade fora suprimida. A mãe de Moisés não tinha entendimento de viver livre. Moisés vai experimentar isso muito criança ainda, sendo impedido das reações mais básicas. E toda vez que você suprime, neutraliza, prende qualquer coisa, a tendência é a agressividade, sabe? Medo gera agressividade, insegurança pode gerar agressividade, ofensa pode gerar agressividade, aprisionamento, neutralização das emoções pode gerar agressividade. E aí a gente vai vendo o primeiro aspecto, para que esse menino, para que essa criança viesse ou desenvolvesse essa característica agressiva. É uma tendência natural. Quando você é impedido de agir naturalmente, a tendência é ser agressivo. Já viu um animal, cachorro? Pode ser pequeno, pode ser dócil, mas se você gera nele um aprisionamento, ou você neutraliza a liberdade nele, ou você ameaça ele, achei a palavra, ele vai se tornar agressivo. Ele vai tentar se defender. E muitas vezes aquela agressividade, ela não é maldosa, é autodefesa. E Moisés vai ter a primeira característica, ou o primeiro aspecto de onde essa agressividade vai nascer nele, exatamente nesse momento. Ele não pode chorar, ele não pode reagir, ele é escondido, ele é guardado. Emoções são neutralizadas na vida dessa criança. Segundo aspecto da vida de Moisés, ele é quando a mãe percebe que não vai ter mais condições de esconder o menino, o que ela faz? Ela constrói um cesto, coloca ele dentro do cesto, vai o menino para o rio. Miriam, irmã de Moisés, vai segui-lo até a filha de Faraó achar aquele menino. E é interessante como essa ruptura no contexto familiar, materno, vai gerar também agressividade. Tudo que ele tinha foi tirado. Então a ideia de não ter direito algum vai gerar agressividade, porque a tendência natural é buscar se defender. Uma pessoa que é tolhida os seus direitos, a tendência é ela se tornar agressiva para reconquistar ou conquistar aquilo que perdeu ou que nunca teve. E muitas vezes essa pessoa ela automaticamente ela não vai aprender de uma forma lógica, talvez amigável, a buscar aquilo que ela tem direito, porque dentro dela ela entende não ter. Então ela vai brigar por aquilo ali, ela vai tentar neutralizar pessoas, ela vai se tornar agressiva em muitos aspectos, para defender o seu direito, para marcar o seu terreno. Moisés vai passar por algumas situações intrigantes. E eu queria que você compreendesse. A filha de Faraó pega ele. Miriam oferece para ela alguém que fosse cuidar do menino, alimentar o menino nos primeiros momentos. E Moisés volta para sua casa. Quem vai cuidar do menino é a própria mãe, Joquebede. E eu queria que você compreendesse o nível de confusão que é gerado. Porque na maioria das vezes, quando nós olhamos esse texto, a gente olha por uma vertente. Mas eu queria que você entendesse uma outra vertente. Tá? Ele tem o carinho, o cuidado, o zelo da mãe. Ele é tirado desse contexto, ele é colocado dentro de um palácio, ele volta para essa realidade. O que é isso na mente de uma criança? Por mais que nós imaginemos que ele não tivesse, talvez, a capacidade intelectual de uma criança de 10, 12 anos, a história, pelo menos mediante o que a gente pode interpretar, ele ainda era bebê, mas ele vai tendo essas rupturas na sua vida, e o contexto emocional vai sendo desenvolvido ali. Só que agora ele volta ao contexto da mãe, a convivência da mãe, e o que a mãe vai passar para ele são princípios do povo hebreu, princípios do povo de Deus, mas de um povo escravo. E ele vai ter reforçado uma mentalidade escrava. Uma mentalidade escrava é uma mentalidade de quem não tem direito. O escravo, na verdade, principalmente mediante a boa parte do povo que estava no Egito, muita gente nasceu ali. O escravo que nasce escravo, ele não tem ideia de liberdade, ele não tem a concepção de ser livre, não tem direito. Ele já nasceu escravo.
Então ele não sabe o que é ser livre. Só que a mãe de Moisés vai transmitir isso para ele. Além da escravidão, ela vai transmitir para ele a ideia de um Deus poderoso. Ela vai transmitir para ele a ideia de um Deus soberano sobre todas as coisas. Ela vai transmitir para ele provavelmente a ideia de um Deus que vai livrá-los daquele cativeiro. Mas também ele vai assimilar mais profundamente o que é ser um escravo. Trabalhar sobre dura cerviz, com uma carga de trabalho muito além do normal, porque é escravo. E chega um determinado momento, o que acontece com Moisés? Volta para o palácio. Agora ele está já com uma concepção diferente e ele volta para o palácio. No palácio ele vai aprender como escravizar. No palácio ele vai aprender outros princípios de vida. Ele vai aprender sobre outros deuses. Ele vai aprender sobre uma outra vertente de vida completamente diferente. No palácio ele é plenamente livre. No palácio ele é filho da filha de Faraó. Ele é um príncipe. Então imagina a confusão dentro da mente dessa pessoa. Isso vai gerar agressividade. E ele é preciso escolher um lado. Ele precisa tomar partido, porque ainda tem uma outra vertente sobre ele, que é libertador. Moisés, ele é numa vertente escravo, em outra príncipe e outra libertador. E ele tem que lidar com essas características dentro de si. Eu queria que você compreendesse como isso acontece em nós, na nossa luta, na nossa dificuldade, ainda que menor que seja a realidade de Moisés, como a gente se perde, como nos tornamos agressivos, como tomamos atitudes contrárias à vontade e propósito de Deus, às vezes com coisas tão pequenas, tão inferiores. Nos perdemos nas nossas emoções, nas características que adquirimos. E muitas vezes dentro da igreja, se uma pessoa olha para a gente de forma diferente, a tendência, a agressividade. E aí é interessante olhar como que às vezes a gente logo quer retrucar na mesma proporção, no mesmo nível. Mesmo quando alguém é agressivo com a gente, se olharmos para Cristo, nós vamos ver um comportamento completamente diferente, submisso, sereno, submisso à missão, ao objetivo do que ele veio à terra para fazer. Pô, gerou um fundo musical, eu já ia começar a dançar, parou. Então entenda isso. Aí agora Moisés tem que escolher um lado. Ele tem que tomar um partido. Ele tem que tomar uma decisão. Só que antes de tomar essa decisão, ele vai visitar o povo hebreu. E lá ele vê um judeu, um egípcio, agredindo um dos seus. Ele numa atitude agressiva, porque ele escolheu um lado. E o primeiro lado que Moisés escolheu não foi o lado de servir ao Senhor, de submeter aquilo que Deus havia determinado para ele, mas foi o lado do povo hebreu. E ele vai lá e mata o egípcio. No ímpeto de defender, no ímpeto de cometer justiça ou de praticar a justiça. Só que ali entra o processo na vida dele complicadíssimo. Porque ele vai declarar de que povo ele pertence, naquela atitude agressiva. E se você parar para pensar pela própria atitude de Moisés depois, quando ele percebeu que estava descoberto, ele entendeu que correria problema e ele vai fugir do Egito. Deus está acima de tudo, mas ele se revela como escravo, porque ele escolheu um lado, e o lado que ele escolheu não foi o lado do povo egípcio, não foi o lado de príncipe, foi o lado do escravo. Ele defende um escravo, agressivamente mata um egípcio. E agora recai sobre ele a realidade de onde ele foi tirado. Isso muitas vezes é complicado. A agressividade vem, a falta de compreensão vem, e isso muitas vezes pode nos distanciar de Deus. Isso vai abrir portas para Satanás agir na nossa vida. Pessoas em atitudes assim, muitas vezes cometeram atos hediondos, hediondos, até relacionados à sociedade.
Pessoas que na verdade não queriam, mas acabaram cometendo homicídios. Pessoas que de maneira impensada tomaram determinadas atitudes que ofenderam ou feriram pessoas física ou emocionalmente para o resto da vida. No contexto cristão. Pessoas que na verdade vão neutralizar a vida espiritual de outras, porque agiu agressivamente. A Bíblia vai falar de morte espiritual. E muitos de nós acabamos matando pessoas espiritualmente falando, por não compreender a necessidade de expressarmos e de compreendermos o amor de Deus que vai neutralizar essa agressividade em nós, ou nos ajudar a controlar essa agressividade. E é interessante olhar que nós agimos por impulso. Na maioria das vezes não é tão impulso assim. Eu queria que você entendesse isso. Nem toda atitude agressiva ela é impensada. E talvez na maioria das vezes ela não é impensada. A gente costuma reagir muito mais diante de pessoas que a gente imagina que pode vencer. Por isso argumenta, por isso questiona, por isso discute. Se você não imaginar que vai vencer, a tendência são outras atitudes. Mas não é o embate. Eu duvido que qualquer pessoa que facilmente ou por impulso vai resolver ter um embate com o Guga, 1,95 m. É isso? Não vai, meu irmão. Vai pensar duas vezes. O impulso, nesse caso, na maioria das vezes, é se afastar do problema. Agora, quando eu imagino que eu posso vencer, então a gente vai dando lugar àquele ímpeto, que não é algo incontrolável, mas faz parte da natureza humana. Começa talvez numa agressividade simples, mas vai além da medida muitas vezes. Se você compreende que uma pessoa é muito boa de argumento, você não quer argumentar com ela, você vai se distanciar dela. Lembrei da história do tigre e o burro. Eu ouvi essa história esses dias, achei legal. O tigre e o burro começaram a discutir, e o burro determinou que a grama é azul. Ele está dizendo, a grama é azul, e o tigre, não, é verde. A grama é azul. Já dá para entender, né? Ninguém vai discutir com o tigre, não é? Ainda mais um animal que seria presa dele. Mas ele está lá, a grama é verde, a grama é azul. E o tigre, não, a grama é verde. Ah não, é azul, é verde, é azul, é verde. O embate cresceu e foi a uma instância maior. Então foram os dois ao leão, que é o rei da floresta. E chegou lá, o burro pulou na frente e disse, olha, eu estou discutindo com ele porque a grama é azul. E o tigre vira, não, a grama é verde. A grama é azul, é verde. O leão, para, acabou o negócio. O burro pode sair, está livre. Estou condenando você, tigre, a 5 anos de silêncio. Aí o tigre vira para o leão, seu leão, posso falar antes da aplicação da minha sentença? Pode. Antes de eu determinar a sentença, você pode falar. Então eu não entendi. A grama é verde. O senhor sabe que eu tenho razão. Por que o senhor liberou o burro e me condenou a 5 anos de silêncio? Aí o leão vira para ele e diz, você está discutindo com o burro. Só por isso. E o burro saiu feliz e contente, achando que ele tinha ganhado a demanda. Você está discutindo com o burro. Não se discute com o burro. Por isso eu te dei 5 anos de silêncio. Às vezes a agressividade nos leva a um comportamento assim, mas não é sempre. Na maioria das vezes a gente sabe o que está fazendo. A gente tem um entendimento. A gente quer prevalecer, a gente quer vencer, a gente quer neutralizar a outra pessoa e fala coisas que machucam, que ferem. E Moisés, ele vai viver essa realidade. O problema é que tudo tem consequência. Tudo tem consequência. A palavra vai nos orientar. E ela vai dizer que quem muito fala, muito erra. 90% talvez das nossas discussões termina sem nenhuma das partes entender por que ela começou. Isso quando a agressividade me leva a uma atitude mais agressiva.
ou uma atitude física, que vai gerar briga entre pessoas que depois vão se arrepender, pessoas que na verdade vão viver o resto da vida amargurada, porque na verdade ama a outra pessoa, mas porque falou que não devia, porque foi agressivo em um determinado momento e machucou e feriu, e agora não tem como, não sabe como voltar atrás para corrigir aquela situação, e aí a tendência natural vai ficar maquinando na mente a atitude de agressividade da outra pessoa, até mesmo quando você vai pedir perdão. Ah, mas eu vou pedir perdão, ele vai, sabe? E o diabo acaba conquistando o terreno, vencendo, prevalecendo, e a gente se perde. Só que a agressividade, ela acontece por essas razões. E existe um outro ponto. Aí Moisés foge, vai para o deserto, vai viver distante, vai apacentar ovelha, vai ter experiência no meio do gado, no meio dos animais, no deserto, muitas vezes solitário, só ele e o gado, para aprender a pastorear, a lidar, a aprender o nível de paciência, aprender a liderar, aprender a conduzir um povo, aprender a controlar as suas reações, a controlar as suas emoções. E às vezes a gente não entende o porquê de certas dificuldades e lugares dos quais Deus nos leva. Eu estava ouvindo uma outra história que eu achei extraordinária, de um missionário que foi para uma determinada aldeia, num lugar remoto, e houve algumas reclamações, baseado na liderança, que na verdade estava cobrando do missionário um posicionamento, e o missionário não fazia culto. O missionário, ele foi para o lugar e ele só conversava, estava com as pessoas, mas ninguém ouvia culto, não montou igreja, não teve nada, não teve uma construção, não teve uma situação que pudesse considerar que o trabalho ou a obra missionária estivesse crescendo aos olhos de quem administrava. Então resolveram tirar aquele missionário daquele lugar e mandar outro para aquele lugar. E quando o evangelista chegou naquele lugar, porque aí era um evangelista, chegou naquele lugar e ele chegava para uma pessoa e começava a falar de Jesus, quem Jesus era. E uma vez ele reuniu um grupo de pessoas e começou a falar das características de Jesus e explicar quem era Jesus. Aí um do povo virou e disse o seguinte: olha, o senhor está enganado. Esse moço já esteve aqui, ele viveu no meio da gente, ele viveu com a gente. Só que o nome dele não é Jesus, não. Vou inventar o nome aqui. O nome dele é Miguel. Não é Jesus, não. Ele conviveu com a gente aqui, estava aqui todo dia conversando, interagindo conosco. Vocês mandaram ele embora. Ele não é Jesus. Eu não conheço esse, não. Eu conheço Miguel. Esse cara que você está lendo aí nesse livro aí. Por quê? Porque ele reproduziu Cristo. Esse missionário que estava antes, ele testemunhou de Cristo, ele reproduziu Cristo, ele refletiu Cristo. E é o que eu e você fomos chamados para fazer, refletir Cristo. E eu queria que você entendesse o quanto você pode trabalhar a agressividade de forma positiva na sua vida. Ninguém, na maioria dos casos, é agressivo para jejuar. Já pensou? Eu vou jejuar mesmo. Ninguém, né? Se eu jejuava 1h30, eu vou jejuar 6 agora. Eu quero ver o diabo se lascar comigo. Ninguém faz isso. Ninguém é agressivo para olhar, para levantar de madrugada para orar, para clamar ao Senhor. A gente não trabalha essa característica de forma positiva. E muitas vezes, por mais que você não tenha adquirido ela de nascença ou pela vontade de Deus, pela liberdade que Deus gerou para você, porque talvez o lugar onde você mora te gerou essa agressividade, as pessoas com quem você lidou gerou em você essa agressividade, mas se você está em Cristo, você é nova criatura e Deus pode trabalhar isso de forma completamente diferente da sua vida. Então tem coisa que a gente quer se libertar e Deus está querendo usar aquilo em nós. Tem coisa que Deus vai usar para ajudar você a vencer o medo, a vencer seus vícios, a vencer seus algozes, seus aprisionadores. É preciso compreender claramente a vontade de Deus da forma que ela vem para nós.
Porque o Senhor me fez livre. A partir do momento que nós nos rendemos ao Senhor e aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, nós fomos livres do pecado. O pecado não exerce mais autoridade ou domínio sobre as nossas vidas. Se ele ainda está exercendo domínio e autoridade sobre a sua vida, você precisa se render ao Senhor Jesus, porque a palavra vai dizer que o sangue de Jesus te limpa de todo pecado, me limpa de todo pecado. O Senhor nos chamou para viver uma vida de santidade. E eu queria que você compreendesse. Eu tenho um outro exemplo de uma pessoa agressiva, não no contexto cristão. Pedro, misericórdia, agressivo demais. Queria arrancar a cabeça do soldado. Agressivo até com ele mesmo. Mas Pedro também era agressivo do lado positivo. Enquanto todos os discípulos no barco com medo, achando que Jesus era um fantasma, Pedro vira agressividade e diz: se é tu, manda que eu vá até aí. E ele pula no mar e ele vai andar sobre as águas. Porque ele foi agressivo. Porque ele aproveitou aquela característica, ele permitiu que o Senhor trabalhasse aquela característica na vida dele e tantos outros. Me lembro, vou voltar lá no Velho Testamento, Daniel, de quando sai a sentença do rei, que ninguém poderia se dobrar, ou orar, ou clamar a nenhum outro Deus, a não ser o próprio rei. Daniel vai lá, de janela aberta, sabendo que todo mundo vai ver, e ele vai cumprir aquilo que era a sua característica, de orar ao Senhor, de falar com Deus. Paulo, que mesmo sabendo que ia morrer, enfrenta o seu medo, enfrenta as dificuldades, toma uma atitude, mesmo sendo aconselhado pelos discípulos, dizendo que pelo Espírito eles estavam aconselhando a Paulo: não vai para lá, e Paulo: não, eu vou avançar, eu vou progredir. O problema nosso é que a gente manipula os nossos sentimentos. A gente sai na ideia de que somos inocentes e que não sabemos ou não entendemos as nossas reações, mas na verdade a gente entende. Tem gente aqui dentro que sofre comigo, que vem conversar comigo: pastor, eu não sei, sabe? Eu não sei como fazer, sabe? Claro que sabe. A gente sempre sabe. A gente tem Deus, Deus nos orienta, a gente tem entendimento. A gente pode buscar em Deus, alcançar no Senhor aquilo que na verdade Ele tem para nós. E eu queria que você entendesse essa condição a qual Deus te colocou. Eu queria que você assimilasse essa condição. Deixa eu ler um texto com você, 2 Coríntios 5,17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus tem uma missão para você e para mim, assim como para Moisés. Nós temos a autoridade e a missão para libertar o mundo. Nós somos libertadores. Então use a sua agressividade para pregar a palavra, para anunciar a palavra. Use essa característica para vencer o pecado, para neutralizar o pecado, para dominar o pecado. Use essa característica para fazer a diferença nesse mundo tenebroso, por assim dizer. Um mundo que está entregue nas garras de Satanás. Alguns de nós precisamos sim dessa característica, dominados por Cristo, para chegar a lugares que na verdade um tímido não chegaria.
Uma pessoa mais pacata não chegaria. Eu posso ser ou estar na condição de pastor dessa igreja, mas se você for falar de evangelismo, é aquela dona de preto lá, de cabeça baixa, Catiane. Ela vai entrar em lugares, ela vai falar com pessoas, ela vai decidir situações que eu não consigo. Paulinho também. Eles vão fazer coisas que eu não consigo. Eu me lembro de dias atrás, saímos aqui, eu estava estudando, fazendo alguma coisa ali, Catiane saiu sozinha para evangelizar. E daí a pouco volta ela. Aí ela volta, eu falei, deu ruim, deu problema. Não deu. Ela chegou em alguém, falou de Jesus para alguém, prometeu que o pastor ia orar, e ela veio buscar, e fomos lá para orar pela pessoa, para ministrar sobre a vida da pessoa. E ela vai, ela enfrenta todo mundo, e vai para lá, e vem para cá, e avança, e vence. É o nível dela de agressividade. E usa isso para conquistar almas. Se for olhar no contexto da hierarquia da igreja, eu sou autoridade. Que autoridade? Nesse sentido, a autoridade é ela. Eu consigo apacentar, eu consigo pregar, eu consigo criar estratégia, eu consigo conduzir a igreja. Mas quem vai gerar ovelha é ela, são vocês. Então aproveite isso. Aproveite esse momento, aproveite aquilo que Deus gerou para você, canalize as características, as emoções que Deus proporcionou para você num jeito positivo, que vai glorificar e exaltar o nome do Senhor. Ah, pastor, como é que eu vou saber se essa característica, se esse sentimento, se essa atitude é de Deus ou não? Acabei de responder. Vai glorificar o nome de Deus em algum momento, em alguma instância? Então provém dele. Você não vai glorificar, descarta. Agora, se vai glorificar, se vai exaltar o nome do Senhor, se vai trazer benefício para a obra de Deus, é o Senhor quem gerou e é Ele quem está sustentando isso dentro de você. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Projetei pregar de uma forma, idealizei a mensagem de uma forma, fiz o esboço de uma forma, saiu tudo diferente, está tudo bem. Deus está no controle. Se você tem desejo, quero fazer mais para Deus, eu quero ir além, eu quero controlar minhas emoções, eu quero entender minhas emoções, meus sentimentos, minhas características, vem à frente, me deixa orar por você. Quero declarar o agir de Deus sobre a sua vida. O Senhor, Ele é fiel. Ele tem plena autoridade para te abençoar. Então, se você entende, não, eu quero ir além. Eu cheguei até um ponto, mas eu quero ir mais. Eu quero vencer, eu quero conquistar, eu quero avançar. Se às vezes existem características